Quando a gente pensa em pirâmides, geralmente vem à mente as pirâmides do Egito, o tempo dos faraós, né, as sete maravilhas do mundo antigo. Mas a verdade é que há pirâmides em uma infinidade de lugares, né? Tem pirâmides na China, no México, e o país, inclusive, onde tem mais pirâmides hoje, pelo menos pirâmides descobertas, é o Sudão, e não o Egito, como a gente poderia imaginar. Agora, tem um lugar que raramente, assim, dificilmente eu acho alguém associaria com pirâmides, que é Roma, especificamente a Roma antiga. E mesmo assim, lá estão pirâmides também. Essa que vocês estão vendo aí é uma pirâmide romana, construída na Roma antiga mesmo, e ela é feita de tijolos de concreto cobertos com lajes de mármore branco. Tem 100 pés romanos, né, mais ou menos 30 metros quadrados de base, e 125 pés romanos de altura, né, mais ou menos 37 metros de altura. Ela é bem menor, então, né, do que a pirâmide de Gizé, por exemplo, que talvez seja a pirâmide mais famosa do mundo, mas ela é maior do que a pirâmide moderna do Louvre, por exemplo. E qual que é dessa pirâmide, né? O que significa essa pirâmide aí no meio da cidade de Roma? De acordo com as próprias inscrições presentes nessa pirâmide, ela foi construída ao longo de 330 dias, né? Demorou 330 dias para ser construída, e foi construída para um homem bastante poderoso de Roma, que, aliás, está até hoje no centro dessa pirâmide, né? Morto, naturalmente. Se você estiver em Roma, inclusive, ou for viajar para Roma, é possível visitar esse camarada, porque a câmara funerária, a pirâmide como um todo, né? E a câmara funerária no centro da pirâmide está disponível para estar aberta, né? À visitação. Mas enfim, né? Quem que é esse cara que está no centro dessa pirâmide construída na Roma antiga? Então, esse cara é um magistrado romano chamado Gaius Cestius, que morreu no século I a.C., e ele era pretor, tribuno da plebe e membro do colégio dos Epulões, que é uma das principais corporações religiosas ali de Roma, né? Ou pelo menos era, né? Da Roma antiga. Esses epulões são conhecidos também como Septemviri Epulones, por serem 7 homens que organizavam ali algumas das principais festas da Roma antiga, como por exemplo a Saturnália, né? A famosa Saturnália, que sempre na época do Natal o pessoal lembra da Saturnália, e também os Jogos de Roma, né? Agora, por que que esse Gaio Cestius, né, encomendaria uma pirâmide para ele, né? Por que que ele decidiria ter ali um monumento fúnebre assim tão atípico, né, para Roma? Era comum que pessoas com muito poder e muitas posses tivessem monumentos funerários bem extravagantes, né? Fizessem esses monumentos para si mesmos ou para sua família, né? Os mausoléus ilustram muito bem isso, né? Por exemplo, o mausoléu de Halicarnasso, que é uma das 7 maravilhas do mundo antigo, são monumentos fúnebres extremamente extravagantes, grandes, né, custosos, que servem como um testemunho ali da riqueza e do poder daquele que está guardado morto ali dentro. As próprias pirâmides do Egito, inclusive, também são exemplos disso, né? São monumentos funerários gigantescos, com outros usos também, mas fundamentalmente monumentos funerários. Mas assim, como eu disse, em Roma, a opção por pirâmide como monumento funerário foi extremamente rara, né? A gente tem essa pirâmide, a pirâmide de Céstio, e tem outra pirâmide, né? Então são 2 apenas no total que a gente sabe, né, de pirâmides feitas na Roma antiga. A outra pirâmide, sem ser a pirâmide de Céstio, é conhecida como pirâmide de Rômulo, e ela fica no Vaticano, só que ela não foi muito bem preservada, né? E não se sabe muito sobre a história dessa pirâmide. O que se sabe é que o nome dela, pirâmide de Rômulo, tem a ver com uma lenda que as pessoas acabaram criando durante a história ali da Roma Antiga, quando esqueceram a origem dessas pirâmides, né? As pessoas passavam por essas pirâmides, não sabiam muito bem o que elas significavam, de quem que eram, né? Por que elas estavam ali. Então, criou-se uma lenda de que cada uma dessas pirâmides seria um monumento funerário de um dos fundadores, né? Daqueles irmãos Rômulo e Remo, né? Da história da loba e tal, e que então uma seria a pirâmide de Rômulo e a outra seria a pirâmide de Remo. A pirâmide de Remo, a gente sabe que é a pirâmide de Céstio, né? Mas durante muitos séculos ela foi conhecida como pirâmide de Remo por causa dessa lenda. Os romanos, né, os habitantes ali de Roma, só voltaram a saber que a pirâmide de Remo, na verdade, não tinha nada a ver com Remo, mas que era a pirâmide de Céstio, né, desse magistrado romano, no século XVII. Isso porque em 1663, né, 1663, a pirâmide foi escavada e restaurada a pedido do Papa Alexandre VII, né, e o Papa, nesse contexto, era considerado ali um patrono das artes, né, uma espécie de cuidador e protetor da cidade de Roma. E aí, depois dessa restauração, eles conseguiram ver, né, tirando um monte de mato ali de cima dela,
conseguiram ver as inscrições que estão ali do lado de fora da pirâmide e descobriram que a pirâmide era do tal do Céstio, né? E não de Remo. No caso da pirâmide de Rômulo, não deu para recuperar essa história como no caso da pirâmide de Céstio, porque a pirâmide já estava muito mais maltratada pelo tempo, né? Já havia sido muito mais maltratada pelo tempo, e ela foi ainda mais destruída por um papa, que é o Papa Alexandre VI, né? Que veio antes do Alexandre VII, naturalmente, que inclusive é o Rodrigo Borgia, né? O famoso Papa Borgia ali, quem gosta aí dos seriados Borgia e tal. É esse Papa extravagante. E o Alexandre VI, então, durante o período da construção da Basílica de São Pedro, né, no Vaticano, ele mandou tirar mármore dessa pirâmide, né? Usou o material que estava disponível ali meio que nas ruínas dessa pirâmide, chamada de pirâmide de Rômulo, para construir a Basílica de São Pedro, né? Então ela foi ainda mais depredada e hoje praticamente não se tem nada dela. Mas enfim, né? Voltando então a Céstio, né? E por que Céstio, esse magistrado romano, escolheria uma pirâmide como seu monumento funerário? O fato é que a gente não tem muita certeza a respeito disso, né? Ele pode ter se inspirado nas pirâmides do Egito mesmo, porque no período ali, como eu já disse em outros vídeos, vou até deixar o card aí sobre o obelisco do Vaticano, né? O Egito era considerado ali sinônimo de grandeza, de opulência, de sabedoria antiga, né? Havia uma egiptomania, um fascínio pelo Egito Antigo, já nos períodos da Roma Antiga, né? Como diz um amigo meu, o Egito Antigo sempre foi antigo, né? Até para os antigos romanos ele tinha esse caráter de antiguidade. Então o Céstio pode ter, por causa desse imaginário, né? Feito essa referência ao Egito no seu monumento funerário. Outra inspiração poderia ter sido nas pirâmides de Núbia também, que eram pirâmides que o Céstio havia visto em vida mesmo, porque ele tinha participado de campanhas militares na região, né? Então ele pode ter tirado a inspiração daí também. Mas enfim, não dá para saber exatamente. O fato é que nós temos até hoje aí, né, uma pirâmide na cidade de Roma, que é uma coisa bem peculiar, né, estranha, para fazer jus aqui ao nome do canal, uma história meio estranha, e que pode, como eu disse, ser visitada até hoje, né? Você pode pegar um ônibus ali do lado da pirâmide de Céstio em Roma, né? Mas enfim, né, o que eu queria trazer era só essa curiosidade mesmo, porque quando eu ouvi falar, né, por esse amigo, inclusive, que eu citei, sobre a pirâmide de Céstio, eu comecei a pesquisar sobre e achei que seria interessante também comunicar os resultados dessa rápida pesquisa aqui para vocês. Mas então é isso. Se vocês se interessam por esse tipo de assunto, cliquem no gostei, se inscrevam no canal se não são inscritos, deixem seus comentários e nos vemos aí nos próximos vídeos. Falou!